Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.2, exercício número 9. Vamos anunciado. Calcule a integral. Integral de 0 a π do cosseno à quarta de 2t dt. Bom, então temos uma função trigonométrica, aqui a potência do cosseno é par, e para realizar essa integral, vamos aí utilizar a identidade de ângulo metade para o cosseno. Quando a potência é par, a gente vai utilizar a relação cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais o cosseno de 2 vezes x, tudo dividido por 2. Ah, mas ali está o cosseno à quarta, então, primeiramente, vamos ter que reescrever. Então, vamos ter integral de 0 a π. O cosseno à quarta a gente vai escrever como o cosseno ao quadrado de 2t ao quadrado. Isso daí dt, né? Então, aqui, ó, cosseno ao quadrado, a gente tem o cosseno à quarta. Agora, utilizando a identidade, a gente tem integral de 0 a π, abre aí o colchete, onde era o cosseno ao quadrado de 2t, vai ficar 1 mais o cosseno de 2 vezes o x, né? O x é tudo que estava dentro do cosseno, ou seja, 2t. Então, 2 vezes 2t dividido por 2, sendo que isso daí fica ao quadrado, dt. Agora a gente faz a distributiva do quadrado. Então, a gente tem integral de 0 a π. Aí a gente vai ter aqui o quadrado do primeiro, que dá 1. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o cosseno, 2 vezes 2 aqui fica 4, 4t, mais o segundo ao quadrado, ou seja, cosseno ao quadrado de 4t. Tudo isso daí dividido, tá, por 2 ao quadrado, ou seja, 4. Integral em dt. Então, aqui, esse 1/4 é constante, pode sair. Aqui a gente tem que usar novamente a relação aí, identidade para ângulo metade, porque a gente tem o cosseno ao quadrado novamente. Então, a gente reescreve, vamos ter integral. Aqui eu vou escrever 1/4, tá? Constante fora, integral de 0 a π. Então, a gente vai ter aqui o primeiro termo 1, mais 2 vezes o cosseno de 4t. Para esse termo aqui, vamos ter mais 1 mais o cosseno de 2 vezes o valor de x ali, né? Que nesse caso é 4t. Tudo isso dividido por 2. Vou colocar aqui um colchete. Integral em dt. Então, podemos escrever 1/4 integral de 0 a π. A gente pode juntar esse 1 com aqui esse meio, né? Que fica duas frações. 1 mais meio. A gente tem aí 3 meios. Aí mais 2 cosseno de 4t. E aqui fica mais meio do cosseno 2 vezes 4, 8t. Tudo isso daí, vou fazer a integral em dt. Essas duas integrais, o cosseno de 4t e o cosseno de 8t, teria que ser feita por substituição. Mas a gente também pode utilizar a seguinte relação aí, para quando a gente tem a integral de um cosseno de um ax mais b, que em relação a dx, que é a integral aí de uma função do primeiro grau. A integral a gente faz do cosseno. A integral do cosseno é o seno de tudo que está dentro, ou seja, ax mais b.
dividido pelo valor que acompanha o x, que é o a, dividido por a. Mais uma constante que eu fiz de forma indefinida. Então, se a gente usar essa regrinha, a gente pode fazer essas duas integrais. Então, a gente vai poder escrever que 1/4, aí, que multiplica a integral de 3/2 em relação a t, 3/2 que multiplica t. Aí, mais 2, a integral do cosseno de 4t, a integral do cosseno é o seno de 4t, que divide pelo valor que acompanha o t, que é o 4, usando essa regrinha aqui. Aí, mais meio, que está aqui, a integral do cosseno de 8t é o seno de 8t, dividido pelo valor que acompanha o t, 8. Fecha o conjunto, variando dos limites de 0 até π. Substituindo os limites de integração, aqui simplifica o 2 com 4, aqui fica 2, e aqui vai multiplicar o 2 vezes 8, que vai dar 16. Então, a gente vai ter aqui 1/4, aí 3/2 que multiplica t, aí vai ficar o limite superior menos o inferior. Então, fica π menos 0. Aí, aqui fica mais meio, que multiplica aí o seno de 4 vezes o limite superior, π, menos o limite inferior, seno de 4 vezes 0. E aqui temos mais 1/16, aí o seno de 8 vezes o limite superior, que é π, menos o seno de 8 vezes o limite inferior, que é o 0. Tá? E aí fecha conchetes. Aqui dá 0, o seno de 0 é 0. O seno de 8π, está na mesma posição que o 2π, é 0. Esse termo todo dá 0. Aqui 4 vezes 0 dá 0, o seno de 0 é 0. Aqui o seno de 4π, mesma posição onde está o 2π e o 0, né? Então, a gente tem aqui que seno de 4π é 0, esse termo dá 0. π menos 0, que fica, corta o 0, fica π, que fica 3π, aqui embaixo 8. Então, temos aí que resultado dessa integral, 3π sobre 8. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!